Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. A palavra dessa noite está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Eita! Êxodo capítulo 14, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Senhor, te louvamos e te bendizemos por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa noite. Obrigado porque é o seu nome que está sendo louvado e glorificado. Obrigado porque o culto é para ti, Senhor. Te peço, meu Deus e meu Pai, nessa hora, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco, meu Deus e meu Pai, aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor possa continuar sendo glorificado, sendo louvado. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico nessa noite. Eu já rendo graças a Ti, me coloco, Senhor, nas Tuas mãos. E te peço, meu Deus e meu Pai, continue sendo misericordioso. Continue cuidando de cada um de nós. Continue guardando a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Continue, Senhor, manifestando a sua graça e o seu poder. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra fala a respeito, Deus anuncia a ruína dos egípcios. E foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E nessa palavra aqui nós vemos o Senhor cumprindo a promessa para o povo de Israel. A saída do Egito. E nós vamos ver aqui da maneira que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Foi feita uma promessa e a promessa se cumpre. Mas a gente sabe que quando se cumpre essa promessa, o Senhor continua testando e provando aquele povo. E quando o Senhor foi falando ao meu coração, Ele foi falando a respeito de momentos e situações das nossas vidas a qual estamos vivendo, ou a qual vamos viver, porque cada um sabe o que está passando. E a gente vê aqui nessa palavra um momento, uma situação de uma promessa sendo liberada ao longo dos anos, 430 anos, uma promessa que se cumpre, e nós vemos o Senhor na direção dessa situação. E o interessante dessa palavra é que depois que eles conseguem sair de dentro do Egito, o Senhor dá uma direção para eles. O Senhor manda com que eles acampem em Piairote. E o significado de Piairote é sem saída. O Senhor sabia, porque o Senhor já tinha dito para Moisés que já tinha endurecido de novo o coração de Faraó e que Faraó viria atrás deles. E o Senhor mandou com que eles se acampassem naquele lugar, um lugar que não tinha saída, porque eles estavam de frente para o mar, atrás já tinha o exército de Faraó e em volta deles tinham montanhas, não tinha para onde correr, não tinha como sair daquela situação. E eu acredito que hoje nós estamos vivendo um tempo desse em nossas vidas. Momentos e situações a qual nos deparamos e entendemos que não tem o que fazermos, a não ser confiarmos nesse Senhor.
a não ser dependermos desse Senhor. E o interessante dessa palavra é que antes deles saírem do Egito, a palavra vai dizer das 10 pragas que o Senhor permitiu que acontecesse. Eles foram guardados no acampamento deles, aonde eles viviam, nada aconteceu. Eles tinham visto aqueles sinais e aquelas maravilhas. Eles estavam dentro do Egito. E nesse momento eles já estão no deserto, eles já estão fora do Egito. Então eles não lembram mais, eles se esquecem, eles murmuram porque era um povo murmurador. Eles já não lembravam do que tinha acontecido. E eu fiquei pensando, de repente eles estavam achando assim: nós estávamos dentro do Egito, ali o Senhor nos guardou, agora nós já estamos fora do Egito. E eles não entenderam aquilo que o Senhor estava querendo mostrar mais uma vez para eles. E eles começam a se desesperar. E Moisés fala dessa forma que eu li para vocês, para que eles não temessem, para que eles confiassem. E eu fiquei meditando, pensando nessa palavra, que na maioria das vezes nós vamos estar nessa situação, vivendo momentos na nossa vida que nós vamos ter que entender: até aqui o Senhor me ajudou, eu não posso fazer mais nada, só um livramento de Deus. Irmãos, vai ter que ser livramento de Deus para o nome dele ser glorificado. E é isso que nós não entendemos. Situações que o Senhor vai permitir para que o nome dele seja glorificado, não ao homem. Então aqui nesse momento, nesse lugar sem saída, que vinha o exército de Faraó tentando destruir, e a gente se pergunta: por que que o Senhor permitiu que eles acampassem naquele lugar? Um lugar que o nome era dado, que não tinha saída, não tinha como eles sair daquele lugar se não houvesse um milagre, se não houvesse algo divino vindo do próprio Deus para a vida daquela nação, para a vida daquele povo. E quantos de nós já não vivemos, e quantos de nós já não passamos, e quantos de nós de repente chegamos aqui nessa situação sem saída, da situação que você possa estar vivendo ou que eu esteja vivendo também. Mas eu quero te dizer que tem um Deus, porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu fiquei lembrando que muitos egípcios na nossa vida nós já não vemos mais, irmãos. Graças a Deus, porque quantas coisas, quantas áreas da tua vida que o Senhor já libertou, que arrancou os egípcios e que você já não vê mais, que já não faz mais parte da tua vida. E foi o que Moisés falou para eles: o que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. E foi a obra que Deus fez para que eles tivessem livramento. Abriu o mar. Mas eu fiquei pensando, abrir o mar, você precisa crer que alguém vai segurar aquelas paredes de águas, porque senão você teme passar pelo mar. E foi assim que Deus fez. E eu acredito que na minha vida e na sua vida já não tem alguns egípcios que nos perseguiram ao longo dos anos, quando nós estávamos dentro do Egito. Mas o Senhor já nos tirou. Nós não fazemos mais parte. O Egito, ele representa o mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. E hoje nós entendemos que alguns egípcios que nos perseguiam, alguns egípcios que nós éramos escravos, alguns egípcios que nós estávamos cativos, o Senhor já tirou da nossa vista, o Senhor já arrancou, porque a obra foi dele, a obra tem sido dele. Então a gente já não vê mais, porque o Senhor abriu o mar para que a gente passasse, nós passamos, e muitos egípcios ficaram para trás. Mas também eu preciso dizer que eu tenho que entender que se eu não estiver me alimentando, se eu não estiver numa cobertura, se eu não estiver santificando a minha vida, eles podem retornar. Porque aqui Egito significa demônios, irmãos. Significa demônios que nos escravizavam, que hoje já não nos escravizam mais. Hoje já não faz mais parte da nossa vida, mas que já fizeram.
E graças a Deus por isso. Então nós estamos vivendo uma incerteza de momento, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós cremos que ainda que a gente ache, ainda que a gente pense, ainda que a gente veja que não tem saída, o nosso Deus, Ele continua sendo Deus de livramento. Ele continua sendo Deus de escape. Ele continua sendo Deus de trazer à existência aquilo que não existe para nos dar vitória. Para não permitir que os egípcios nos alcancem, nos destruam. Porque nosso Deus, Ele continua sendo fiel. Porque havia uma promessa para aquele povo. E era o Senhor quem estava cuidando daquele povo. E hoje nós estamos vivendo um momento assim, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que muitos de nós estamos nos sentindo assim, numa situação que não tem saída. Mas nós cremos que o Deus a qual servimos dará o escape, dará o livramento, fará uma obra, vai abrir um caminho para que nós possamos passar de pés enxutos para glorificar o nome do Senhor, para ter certeza que a obra é dele, é o nome dele que vai ser glorificado, que tem que ser glorificado. Porque a todo tempo aqui era o nome do Senhor que está sendo glorificado. Aquele povo não podia esquecer quem é que estava fazendo a obra, quem iria fazer a obra. Então tem situações na tua vida e na minha vida que a gente não vai ter como resolver. A gente só vai ter que confiar. Porque até onde o Senhor quer que você vá, nós iremos. Mas a gente sabe que tem um momento que a gente entende, se eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais como fazer. E aí a gente vai crer que Ele vai dar o livramento. Que Ele vai vir com o escape dele. Porque Piairot era um lugar que não tinha saída. E foi para aquele lugar que o Senhor levou aquele povo. E quantas das vezes nós não nos encontramos nesse lugar, nessa situação, dessa forma, dessa maneira? Mas existe um Deus, irmãos, que não perdeu o controle. Existe um Deus que ainda que a gente olhe para toda essa situação que a gente está vendo, toda essa conspiração, a gente crê que existe um Deus que não perdeu o controle. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. E se chegamos até aqui é porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E se chegamos até aqui é porque Ele tem tirado egípcios da nossa vida. Ele tem nos libertado, Ele tem nos transformado. Ele tem feito uma obra, Ele tem liberado palavras de bênção para a nossa vida. Então nós acreditamos que a obra é de Deus. E Ele não faz nada pela metade. Ele não começou uma obra para deixar pela metade. Ele vai finalizar a obra. Então nós precisamos crer. Ainda que você ache que não tem saída para essa sua situação, ou essa sua causa, ou essa sua adversidade, ou esse seu problema, creia que existe um Deus que é fiel, que é poderoso, que é misericordioso e que vai trazer uma saída para essa situação. Porque é isso que precisamos crer. Porque hoje a gente vê muitos servos de Deus desesperados, muitos servos de Deus já descrentes, muitos servos de Deus, porque aqui Moisés fala, ficar quieto. E às vezes o povo de Deus não sabe ficar quieto. O povo de Deus quer ficar brigando, quer ficar murmurando, quer ficar falando. E o Senhor falou através de Moisés, diz para esse povo ficar quieto. Aí eu lembro das muralhas de Jericó, quando eles estavam rodeando. O Senhor disse para Josué, manda o meu povo rodear as muralhas em silêncio. Irmão, quando você está em silêncio, quando você para de murmurar e deixa de estar falando besteira, você tem que crer que Deus está fazendo a obra. Porque naquele momento que eles estavam rodeando as muralhas de Jericó, eu creio que Deus estava mexendo nas estruturas daquela muralha, para que aquela muralha viesse abaixo. E essa semana eu estava orando por uma situação, Deus me deu essa palavra de Josué, quando os espias chegam lá e Rabi fala assim, ó, a cidade já está todo mundo apavorado com vocês, já sabe dos feitos do Deus de vocês, e já sabe que o Deus de vocês entregou essa cidade na mão de vocês. E essa semana eu orando por algumas situações, o Senhor me deu essa palavra. E aqui hoje o Senhor estava falando para Moisés, diz para o meu povo ficar quieto.
ficar em silêncio, ao invés de estar murmurando, ao invés de deixar a incredulidade entrar, ao invés de a gente começar a falar coisas que não vai glorificar o nome do Senhor, ore, adore, louve e creia que o mesmo Deus que colocou aquele povo em Piairote, num lugar que não tinha saída, para que ele pudesse mais uma vez manifestar a glória dele, é o Deus de hoje, é o Deus a qual servimos, é um Deus de misericórdia, é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus que quando ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel à palavra dele, e é isso que precisamos crer. Porque naquele momento que aquele povo entendeu que era necessário que eles estivessem em silêncio, o Senhor estava trabalhando, que até no silêncio ele trabalha, e o Senhor estava trabalhando, e no tempo certo aquela muralha, ela foi abaixo. Lembrei de Noemi também naquela situação, viúva, vivendo o luto dos seus 2 filhos, tendo que retornar para Belém, com as mãos vazias, mas Deus já tinha preparado o livramento para aquela mulher, para sua nora, porque Deus é fiel. Deus, ele nunca perdeu uma batalha, irmãos. É momento de nós, como servos de Deus, estarmos em oração, mas nós, a gente vem deixando a dúvida, porque a gente escuta tantas pessoas fazendo tantas perguntas agora, ao invés de estar orando, confiando no Deus do milagre, confiando no Deus do escape, confiando num Deus que é poderoso e é fiel, confiando num Deus que conhece, que sabe a intenção do coração do homem. E nessa noite nós estamos aqui, e eu não sei de que maneira você chegou, eu não sei se você se encontra em Piairote, eu não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor está falando, ficai quieto, que vocês verão o livramento que eu darei. E ele ainda fala depois para Moisés, Moisés, porque clama a mim, diga ao meu povo que marche. O que é marchar, irmãos? É você continuar orando e tomar posse daquilo que Deus já disse para você. É você ter certeza que a tua oração, a certeza da tua caminhada, é que você já está marchando rumo à tua bênção, à tua vitória. Porque o nosso Deus, ele é fiel. E ele deu livramento para o povo dele. Houve oração. Eles acreditaram, porque quando ele manda Moisés levantar aquela vara para tocar ali, eu fiquei pensando, deles vendo aquilo tudo acontecer, aquele mar se abrindo, aquelas paredes sendo divididas. Quem é que segurou aquelas águas para que aquele povo passasse em pé enxuto? Quem é que foi que fez o milagre? Quem é que foi glorificado? Porque quando eles atravessaram, houve festa, houve danças. Porque Deus tinha dado escape, Deus tinha dado livramento, Deus mais uma vez tinha cumprido com a promessa e com a palavra dele. Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que ele fala. Deus nunca vai deixar. E aquele povo achou que saiu do Egito, estava no deserto, ia começar uma caminhada e que iriam perecer ali. E eles começaram a indagar Moisés. Quantos de nós não temos sido indagados? E às vezes a gente não tem nem o que responder. E eu sempre digo, não tem o que falar, fica quieto, não inventa, porque tem que inventar, né? Quer inventar e começa a querer ver um monte de coisa onde não está vendo, falar um monte de coisa que Deus não está mandando falar. Fica quieto. Faça aquilo que cabe a você. O que cabe a cada um de nós? Buscar, irmãos. Entrar no nosso quarto, ir para o nosso silêncio, começar a adorar, começar a louvar, começar a conversar com Deus. Porque quantas pessoas essa semana continuam sem paz? Tem tanta gente que está sem paz. Tem tanta gente que a incredulidade já entrou. Tem tanta gente que não confia no poder de Deus. Tem tanta gente já vendo tantas coisas, achando tantas coisas. Irmão, se a gente tiver que perecer, a gente vai perecer. Se a gente tiver que passar, a gente vai ter que passar. A gente só não pode passar sozinho, porque com Jesus ele dá força, ele dá graça.
Mas a gente crê no livramento. A gente crê no escape. A gente crê que o mesmo Deus que permitiu que eles estivessem ali acampados, que mostrou para eles mais uma vez a grandeza dele, o poder dele, daquele mar se abrir para que eles pudessem passar, é o Deus a qual estamos servindo aqui. Então não importa qual seja a sua situação, porque antes deles vivenciar isso, eles ficaram por muitos anos dentro do Egito. Eles viveram muitas situações. Eles estavam acostumados com a escravidão. Eles estavam acostumados a viver numa posição de escravos. Eles não podiam, eles não eram livres para fazer o que queriam. Eles não eram livres para ir e vir. Eles não eram. E eles acabaram acostumando com aquilo, querendo até retornar. Para que a gente vai morrer aqui? A gente podia morrer no Egito, porque pelo menos tinha sepulcro lá para a gente ser enterrado. Olha a preocupação desse povo. Ao invés de entender que o mesmo Deus que tinha tirado eles de dentro do Egito ia dar um escape ali no deserto, em Piairote, não. Mas foi necessário o Senhor falar para Moisés: manda esse povo se calar, manda esse povo ficar quieto, para que eles possam ver o livramento. Ei, Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu dessa terra. Deus não esqueceu do Brasil. Deus não esqueceu desse mundo. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. Mas também nós temos responsabilidades. A responsabilidade que eu tenho, que cada um de nós tem, essa aí não adianta a gente querer transferir para Deus. É a nossa responsabilidade de escolhas e de atitudes. Daquilo que vamos falar, daquilo que vamos fazer, daquilo que queremos para cada um de nós. Essa responsabilidade é de cada um de nós. E eu vejo aqui, nessa palavra, mais uma vez, a misericórdia de Deus. Porque tinha um povo, havia uma promessa que precisava acontecer. E uma promessa que ela começa quando aquele povo sai de dentro do Egito e permanece até com que eles entrem na terra prometida. Mas a gente sabe que a trajetória de 40 anos foi uma trajetória. Muitos não chegaram, muitos ficaram para trás, muitos foram dragados. Porque a Bíblia vai dizer que teve rebeliões no acampamento, que Deus abriu a terra e tragou. Deus foi trabalhando. Aí a gente sabe que foi a geração dos filhos que entraram. Então a gente precisa entender que tem escolhas e decisões hoje que vamos fazer, que amanhã você pode não estar e nem eu. Mas aí tem os nossos filhos. E é isso que esquecemos. O que a gente deixa? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Porque eu acredito que a nossa caminhada hoje, a nossa busca, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade com o reino, eu tenho certeza que quando partirmos, vamos deixar bênção para os nossos filhos, para a geração dos nossos filhos, pela fidelidade da palavra. Porque quantos filhos os pais já não se encontram mais e o Senhor continua cuidando? E o Senhor continua guardando, e o Senhor continua livrando, e o Senhor continua abençoando. E muitas das vezes os filhos nem estão merecendo, mas aí pela fidelidade dos pais, comportamento dos pais, atitude de pais, compromisso dos pais, aí o Senhor faz o quê? Abençoa. Então, irmãos, se você está em Piairote, se o Senhor te colocou num lugar que você está olhando para frente, para trás, na sua lateral, você está vendo que não tem saída, só fica quieto. Aguarde o livramento de Deus.
Mas fica quieto, não é ficar em silêncio não. Eu entendo que quando ele fala em quieto, é pra gente não ficar falando besteira, porque às vezes a gente fala muita besteira, muita bobagem, que não acrescenta, que não edifica. Quantas pessoas falando besteira que não está edificando vida de ninguém? Quantas pessoas tendo comportamento que não está alcançando ninguém? Quantas pessoas que ao invés de estar sendo luz, está sendo trevas com comportamentos e atitudes? E hoje nós entendemos que a nossa atitude tem que ser atitude que vá atrair vidas para o Senhor. Não afastar vidas do Senhor. Atrair pessoas para esse Senhor. Então quando o Senhor diz para ficarmos quietos, é porque Ele entende que tem momentos que a gente não tem nada para falar. Então a gente não vai inventar. Eu falei de Jeremias. Jeremias, o que você vê, Jeremias? Jeremias capítulo 3. Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias. Então o Senhor mostrou para Jeremias que Jeremias sabia e tinha entendido o chamado e o propósito, que ele não falou aquilo que ele não estava vendo, aquilo que ele não sabia o que era. Então, irmãos, não tem piairote que vai nos segurar ou que vai atrapalhar a obra que Deus tem na nossa vida, ou o propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não importa o lugar aonde você acampou, não importa o lugar onde você esteja, não importa o lugar onde Deus te colocou. O importante é você ter certeza que o Deus a qual tu serve, que começou a boa obra, Ele vai vir com escape, com livramento, para que Ele te tire dessa situação, para que Ele abra um caminho. Que aí eu lembro de Pedro. Vem, Pedro, Senhor, se é tu mesmo, fala para que eu vá até o Senhor. E o Senhor diz, vem, Pedro. E Pedro foi, andou sobre as águas. O único que andou depois de Jesus, porque Jesus andava quando Ele queria, mas Pedro andou porque ele creu, ele confiou. Ah, mas ele andou pouco, não importa, mas ele conseguiu. Se ele deu 2 passos, ele viveu uma maravilha. Que quem é que não quer viver? Você conseguir andar sobre as águas com 2 passos, para você falar, não, eu andei, eu vivi essa experiência. E Pedro viveu aquela experiência. Então não importa o lugar onde o Senhor mandou que a gente acampe ou que a gente esteja. Pode às vezes as pessoas, porque quando o exército de Faraó chegou naquele lugar que viu aonde eles estavam, ele jamais poderia imaginar que aquele mar iria se abrir. E olha que Faraó também já tinha visto muita coisa dentro do Egito, hein? Que só aquelas pragas que já tinham acontecido, que não alcançavam o acampamento do povo de Israel, mas nem assim a gente vê a dureza do nosso coração e a nossa incredulidade. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui já vimos, já vivenciamos milagres do Senhor na nossa vida, de escape, de livramento, de socorro, de provisão, de curas. Mas aí quando vem uma adversidade, a gente esquece aquilo que a gente já viveu com o Senhor. A gente acha que o nosso Deus não é mais o mesmo. A gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que Deus não está vendo. É por isso que tem momentos que o Senhor tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E na maioria das vezes essas memórias é aquilo que você já viveu. É aquilo que você já passou. São aquelas experiências que você já vivenciou com esse Senhor. E você viu o livramento que Ele deu para você, para a tua casa, para a tua família, para aquele ente querido também. Então, o Senhor, Ele fala assim, aleluia, Moisés, diz ao povo, não temais, estai quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Irmãos, em nome de Jesus, aquele egípcio que já te incomodou, que já foi o espinho da tua carne, que já foi o calo do teu pé, não deixa ele voltar mais não. O Senhor arrancou, não deixa voltar mais, porque muito nós já não vemos mais, mas nós
não estivermos na palavra do Senhor, buscando, santificando, adorando, em comunhão com esse Senhor, eles voltam. Eles voltam para continuar nos aprisionando. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que você possa crer no livramento que Deus vai trazer para as nossas vidas. E eu creio para a nossa casa, e eu creio para a nossa família, e eu creio para essa nação, porque o Senhor não perdeu o controle, porque o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor, Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. O nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. O nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém, nada. Você pode falar, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou buscando, eu estou me dedicando. Pode ter certeza, no tempo certo, vai cumprir aquilo que Deus já prometeu, porque Deus é fiel. E às vezes, irmão, tem pessoas às vezes que nem está do jeito que estava quando Deus liberou a promessa, e o Senhor cumpre. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando mais situações. Pastor, o Senhor tinha dito isso, isso. Está vivendo, porque Deus é fiel. Deus, Ele cumpre. Deus, Ele vela com a palavra dEle. É a palavra dEle, Ele é fiel à palavra dEle. Então que nessa noite eu não sei se o Senhor mandou você acampar em Piairote. Eu não sei se você está num lugar que você já olhou, que você já tentou, que você já se movimentou, querendo sair. Creia que esse livramento vai ser Deus quem vai dar. É Deus quem vai fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Porque foi o que aconteceu. Eles mais uma vez glorificaram o nome do Senhor. E depois você sabe que mais à frente foram acontecendo outras situações. Porque eu nunca vi um povo tão rebelde, um povo de dura cerviz, um povo incrédulo, um povo brigão, um povo murmurento, igual esse povo que somos nós. Porque a gente continua agindo assim também, irmãos. A gente não é diferente, não. Porque se nós não vigiarmos, agimos da mesma maneira. Tempos diferentes, séculos diferentes. O Deus é o mesmo. Mas a dureza do nosso coração, a nossa rebeldia, a nossa teimosia. Mas graças a Deus por essa graça. Graças a Deus por essa misericórdia. Graças a Deus por esse amor. Só puro amor mesmo. Da gente saber que a gente está fazendo tudo errado. E o Senhor continua sendo paciente, longânimo, misericordioso, compassivo com cada um de nós. Então que nessa noite, fica quietinho. Só observa o livramento que Deus vai trazer. Fica quieto. Fique quieto, só observe, veja o que Ele vai fazer. E depois, glorifica o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado. Obrigado porque quando achamos que não tem jeito e que não tem solução, o Senhor traz uma palavra que vem de encontro ao nosso coração para mostrar que o Senhor é Deus, para mostrar que o Senhor não perdeu o controle, para mostrar que o Senhor pode todas as coisas. E eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pelas palavras que o Senhor tem me dado, meu Deus e meu Pai. E palavras que traz paz ao nosso coração, palavras que traz convicção de fé, palavra que traz certeza, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não perdeu o controle. Ô Espírito Santo de Deus, toma essa sexta-feira, toma cada família aqui representada. Ô Senhor da glória, quantas situações, eu sei, meu Deus, que tem vidas aqui. Ô Espírito Santo de Deus, acampado em Piairote. Meu Senhor da glória, mas eu também tenho certeza e eu creio que o Senhor, Alabassuri canta, Arabalabaxé, trará livramento. Arabassuri canta, Arabalabaxé, eu creio que o Senhor é um Deus que abrirá o mar.
Alabandará de calassuri cantarabalabachém. O Senhor cuidou de Noemi, alai de calassuri cantarabalabachém. O Senhor deu escape para Raabe e sua família. O Senhor é fiel, de calabassuri cantarabalabachém. Senhor, eu quero te pedir nessa noite. Entra, Senhor, com a tua misericórdia. Entra, Senhor, com o teu agir. Entra, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com a tua compaixão. Espírito Santo de Deus, move as águas. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite te louvando, te adorando, glorificando ao teu santo nome, pedindo por famílias, pedindo por casais, por filhos, pedindo por essa nação, pedindo, Senhor, pelo estado do Rio de Janeiro, pedindo, meu Deus e meu Pai, na balassuri cantarabala cheia, uma mudança, uma transformação, pedindo, meu Deus e meu Pai, salvação, libertação, transformação para a glória do teu santo nome. Senhor, quantos se encontram, meu Deus e meu Pai, acampados em Piairote? Quantos estão esperando o livramento e o escape que virá do Senhor? E eu creio, Labassuri Cantarabalabachê, que o Senhor trará para a glória do teu santo nome. Senhor, aquele povo jamais imaginou que aquele mar iria se abrir. Senhor, quantos aqui precisam que o mar se abra? Espírito Santo.